Olá, pessoal, que prazer estar com vocês em mais um programa do Estúdio em Foco. É muito interessante que vocês entendam que as mulheres que passam por aqui trazem histórias brilhantes e inspiradoras. E hoje não vai ser diferente. Já corre dar seu like, seguir nosso programa, compartilhar com as amigas, porque hoje nós estamos com a Pamela Santana. Ela é psicanalista, ela é terapeuta e ela traz um conteúdo com ela que vocês vão amar, eu tenho certeza, e vão utilizar na vida de vocês. Pamela, muito obrigada de você ter vindo. Que honra. Para mim também é uma honra entrevistar uma pessoa como você, com o conteúdo que você tem, a trajetória de vida que você tem e ainda mais o quanto que você pretende fazer pela frente. Então, para nós começarmos nosso programa, eu gostaria que você se apresentasse. O seu nome, um pouquinho da sua formação, de onde você é, que estamos curiosos. Olá, pessoal. Ju, que honra, né, dividir esse tempo com você. E, na verdade, poder trazer para mim também a clareza de quem eu sou, do que eu faço, de quais são os meus objetivos. Eu estou Pamela Santana. Eu tenho essa sensibilidade de entender que a gente vem para a Terra, mas a gente não é daqui. Então, é uma passagem, é um tempo. Então, eu estou Pamela Santana, com 38 anos, sou casada, sou mãe de um rapazinho. Atualmente, como formação, eu sou psicanalista, pós-graduada, sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar, sou bacharel em educação física e graduanda em psicologia. Essa mulher é muita coisa, gente. Eu falei pra vocês que esse programa de hoje vai ser demais. Ai, E você, com tudo isso, né, toda essa bagagem que você traz para mim, todos esses conhecimentos que você traz, eu senti também que você é uma pessoa extremamente espiritualizada, né? Então faz muita diferença isso, não faz? eu até vim pensando sobre um posicionamento que eu acho que quem convive comigo mais pertinho sabe como eu sou. E aí eu quero poder fazer isso com você. Eu quero poder pedir para que Deus esteja nesse podcast, porque é tudo sobre Ele. Porque mesmo que eu esteja Pamela e tudo que eu vim galgando foi sempre sobre Ele. E tudo que eu venho conquistando e construindo é sobre Ele. Né? Então eu quero pedir para Ele, Senhor, eu te peço nesse momento que eu diminua, que o Senhor cresça através da minha vida. Que esse vídeo, esse podcast seja para a tua glória. Porque tudo que eu sou vem de ti. Tudo que eu sou e tudo que eu serei é por ti. Eu te agradeço. Amém. Que lindo, Pamela. Porque, na verdade, não tem uma folha que caia do céu que não seja com a aprovação do nosso Criador, né? E independente da sua crença, você que está nos assistindo, pense sempre nisso. Né? Nós temos vida porque nós temos o ar para respirar. Se esse Deus maravilhoso, se esse nosso Criador segurar o ar, Acabou. nós já não podemos fazer mais nada nesse planeta, né? Você até me arrepiou, hein? Então é sobre isso, é sobre propósito, né? É sobre estarmos aqui nesse planeta por uma missão. Todos nós carregamos a nossa e nós precisamos dar o nosso melhor, não é verdade? E nessa trajetória toda, em que momento da sua vida você entendeu que você tinha essa missão? Ou sempre foi assim, desde a sua infância, juventude, ou teve ali uma virada de chave? Assim, eu comecei até, quando eu falo assim, né, convido Deus para entrar, é que existe um Deus que se manifesta através de cada um de nós. E que fala no nosso íntimo, né, fala através da nossa existência. Vai muito além de religião, vai muito além de divisão. É um Deus que fala com você. E desde muito pequena, eu ouvia muito isso. Né? Você nasceu com o dom do amor, você nasceu para amar, você nasceu para acolher. Você nasceu com esse propósito. E aí, acaba que Deus, o universo, vai usando pessoas para vir confirmar. Quando você é pequena, é tudo muito confuso, né? Não tem essa clareza de nascer para amar. Você ouvia isso de quem? Dos seus pais, de professores? Eu ouvia, Ou de como Deus psicanalista, direto? como psicanalista, eu diria minha intuição, né? Psicanalista chama de intuição.
Quem acredita em espiritualidade chama de Espírito Santo, mentores, cada um tem um nome que é Deus através de você. Então eu já sabia disso, né? Desde pequenininha ali, com 5, 6 anos, eu já sabia disso. E conforme eu fui conhecendo pessoas diferentes, as pessoas vinham se conectando e falando que era o meu dom, que era o meu chamado, que eu nasci para isso, que era o meu propósito. Só que quando a gente é criança, a gente não entende propósito, chamado, nada disso, né? Mas eu já sentia que eu era uma criança muito sensível, que eu tinha muita sensibilidade de entender comportamento, sentimentos. Então não precisava a pessoa verbalizar para mim que ela estava triste para eu entender que ela estava. Coisas profundas, né? Passando por uma situação de abuso. Então, desde muito novinha, eu comecei a identificar muito isso. Interessante. Eu lembrei de Samuel, né? Samuel, ele era muito criança quando ele ouviu o chamado dele, né? E ele não entendia. Ele achava que não sabia que era Deus, ele não identificou que era Deus, né? Então, eu entendo o que você diz, que na infância, né, a nossa primeira fase da vida, ali nós já estamos determinados, né? Para que viemos, nosso propósito, mas a gente ainda não compreende. Não, né? Não, até porque a criança ela já é muito sensível por natureza. E ela é pura, né? Ela é pura, né? E quando você tem um dom, você tem uma sensibilidade ainda maior. Só que é tudo muito confuso, porque a mesma forma que você sente energia leve, você sente energia densa. Então, o mundo é bem caótico, né? Hoje eu vim no carro e eu vim pensando assim, quando eu comecei a entender melhor como eram as pessoas, eu tinha 5 anos. Então, para mim foi muito complicado lidar. Hoje eu percebo que, como psicanalista, eu tive um primeiro quadro depressivo com 7 anos de idade. Hoje eu percebo, né? Hoje eu consigo entender assim, ali eu estava deprimida. Porque existe a diferença entre ter depressão, né, clínica, que precisa de um medicamento, de uma intervenção de um psiquiatra, e de você ter um quadro depressivo. Então, muitas das vezes, na nossa vida, a gente passa por quadros depressivos, mas a gente não percebe. Nossa, e isso é muito grave, porque eu imagino que os pais nem sabem, né? Não sabem disso. Eu mesmo, você falando agora, uma criança de 5 anos, 7 anos, a gente não consegue imaginar, né? Uma criança passando por um quadro depressivo. A gente só consegue ver ela brincando, né? Feliz, pura, como a gente falou assim, então sem problemas na cabeça, né? Exatamente. Então isso acontece quando... Muito. Eu tive um transtorno chamado TARI, que é um transtorno que muitas gestantes têm e criança tem, que é comer barro, comer tijolos. Só que a gente não percebe que é um transtorno alimentar. Então, hoje, como psicanalista, né, trazendo a minha jornada ali, buscando autoconhecimento, eu fui entendendo que eu já passava por várias coisas. Já era muito difícil para mim essa intensidade, essa densidade. Eu sou muito intensa, eu sinto tudo muito forte, então já era difícil para mim lidar com isso. Entendi. E nessa jornada toda, pelo que eu estou entendendo, você passou por muitas dificuldades também. Nem sempre foi rosas, né? Não. Você até fala aí uma questão de abuso, né? Você teve alguma situação assim na sua vida? Na verdade, assim, eu nasci na separação dos meus pais. Então, minha mãe tinha um relacionamento de 8 anos com meu pai, no qual meu pai tinha relações extraconjugais, meu pai vinha de muita traição. E aí, quando a minha mãe engravidou, minha mãe já estava cansada desse relacionamento, né? E aí, quando ela me teve, ela decidiu sair desse relacionamento. Muitos traumas, né? Muitos traumas. E aí, imagina o sentimento dela passando isso para a criança. Quem sabe que a criança sente tudo que a mãe está sentindo. Né? E influencia diretamente, né? Às vezes a pessoa desenvolve ansiedade, compulsões e não sabe de onde vem. Mas já começou lá no ventre. E quando minha mãe casou com o meu padrasto, eu por sentir muito, né? Eu percebi que existia coisas que eu precisava. Ou, na verdade, a criança nunca precisa saber, mas a gente acha que precisa. Então, eu senti muita necessidade de perguntar o que tinha ali, que eu sentia que existia uma mentira ou algo escondido. E sempre quando eu saía com meu padrasto, a gente vive numa sociedade machista.
Sim. né? Então, quando um homem tá com uma criança e que essa criança não tem a fisionomia desse homem, os homens fazem piadas, as mulheres fazem piadas. Então, eu sentia essa energia, esse clima. E quando eu descobri que o meu padrasto não era meu pai biológico, eu ainda tinha 5 anos. Entendi. Você não sabia que a sua mãe tinha se casado novamente, que você era. Não, Olha, que que eu era de um primeiro interessante. relacionamento, eu não sabia de nada, mas eu Entendi. sentia na energia. E aí a violência vinha desses terceiros, né? Pulo Já, cerca, não é assim que o pessoal fala? já Oh, meu existia. Deus. A Mas falta de essa menina sensibilidade e bonita, sua amor, né? filha, né? Falta de sensibilidade e amor com o Exatamente. próximo, né? O mundo tá assim hoje, né? Exatamente. A verdade é que um padrasto, né? Eu sempre falo assim, um padrasto, ele é um homem muito incrível. Porque ele é um homem que escolhe assumir uma família. Ele é muito mais pai, né? Ele é uma escolha. Muito É mais uma pai. escolha. Porque o pai, ele às vezes engravida uma mulher, ele nem sabe que aquela mulher vai engravidar. Ele teve uma relação sexual. Sim. Ele Um não, amor, nem né? Tem um sempre carinho. ele teve um filho, né? Ele teve uma relação sexual Sim. e essa mulher engravidou. Mas um padrasto, ele está escolhendo essa família. Então é um fardo muito grande. Só que ele está rompendo padrões de destruição. Porque ele está escolhendo pegar uma família que foi quebrada e restaurar essa família com a presença dele. E isso ativa nas pessoas todas as feridas delas. Então, por isso esse ataque, né? O ataque nunca é inconsciente total. O ataque é porque o comportamento daquela pessoa me incomodou de alguma forma. Então, esse homem com essa criança bonita, não acredito. Então, eu tenho que achar uma forma de tirar essa dor que está em mim e projetar nessa pessoa de volta. Por conta disso, eu faço o bullying, né? O bullying gera da dor, da ferida que está exposta em mim, na verdade. Isso é muito forte, né? Eu me lembro que muito cedo na minha vida, em uma aula de um professor, ele falava isso, que normalmente a gente joga ou projeta nas pessoas aquelas dores que a gente tem. Ai, você é muito invejosa? Será que a invejosa não sou eu? Você, né? Então, isso ficou muito, muito, assim, fixado na minha mente. E depois, ao longo dos anos, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo essas colocações e trabalhando com elas, né? Então, isso facilita o relacionamento. Porque quando a pessoa vem e te joga tudo isso não, você cria uma blindagem, Você né? entende que não é seu. Você fala, não, essa aí não sou eu, não. É você que tá É jogando pra você, mim. é seu. Como, Entendi. como você sabe isso? Nem sempre é uma verdade. Sim. Nem sempre é uma realidade minha. Às vezes é só o seu trauma ali espelhando naquela pessoa. É verdade. E nós temos sentido que as famílias, em geral, elas estão, assim, muito fracas, né? Existe até uma colocação que diz que famílias fortes, nações fortes, mas as nossas famílias estão sendo atacadas. Sem criar qualquer polêmica, mas a gente percebe que hoje a família tradicional é atacada. Sim. E isso faz com que nossa juventude, né, as próximas gerações, cresçam muito fracas, no meu ponto de vista. E não é a questão de ser mãe ou pai biológico, não. Porque a gente está vendo aqui, né, que no teu caso, seu padrasto, ele fez ali o papel melhor que teu pai, Sim. né? Agora, em relação a essas famílias que estão assim hoje tão frias uma com as outras, né? A gente percebe, não tem mais o mesmo respeito. Antes o pai olhava assim, a gente já calava, né? Hoje você olha, você faz, a gente pula e nada acontece, né? Você teria algum conselho para dar para quem está nos assistindo? O que cada uma, principalmente nós mulheres, né? Qual a nossa responsabilidade no papel da família? Ju, essa parte é bem profunda. Por quê? Depois que eu descobri essa história do meu pai, eu criei na minha criança interior uma condição inconsciente de buscar reparação, né, que a gente chama na psicanálise o trauma, e você vincula inconscientemente, você busca reparação. E geralmente onde você busca? Nos seus parceiros. Então eu comecei essa busca desde o meu primeiro relacionamento. Tudo que eu repudiava no meu pai, que eu tinha uma mágoa inconsciente, eu buscava nos homens. Então eu engravidei com 14 anos, né? Que a gente geralmente fala assim,
deduzimos que abuso é quando você toca numa parte sexual de uma pessoa sem autorização, e principalmente uma criança. Mas abuso é quando você grita, quando você desrespeita, quando você invade o espaço do outro, quando você tem o abuso passivo, que é quando você fala palavras ofensivas em forma de brincadeira. Sim. Então, assim, existe várias formas de abuso, várias linguagens de abuso, que a gente acha que não. Mas eu busquei o mesmo abuso que existia no casamento dos meus pais. Entendi. Para minha vida. E eu não acredito que hoje as famílias tradicionais estão sendo invadidas à toa. Eu acredito que por muito tempo existirão muitas máscaras, onde relacionamentos abusivos existiam e eram muito fortes, mas tudo ficava muito oculto porque só se revelava nos filhos problemáticos. Sim. E muitos guardavam para si sem de verdade expor, né, os seus sentimentos. Era só talvez medo ao invés de um temor. Sim, como você disse, né? E a gente acaba normalizando que a gente fala assim. Os pais falavam e a gente se calava, mas se calava por medo, não por respeito. Então, por muitos anos, isso foi normalizado. Só que agora está acontecendo o oposto. Não é sobre se rebelar, Claro. é sobre curar. E é isso que as pessoas não entendem. E por que é tão difícil entender? Porque vai tocar numa ferida muito profunda. Eu vivi por muito tempo na cegueira de não entender o que eu estava fazendo eu comigo mesma. Mas só o fato de eu não sonhar com um casamento, eu não pensava eu achava o casamento um projeto falido, eu achava casamento sem sentido, porque por conta de eu ter essa sensibilidade muito grande, eu cresci observando os casamentos à minha volta. Eu queria achar uma justificativa do porquê meu pai buscava mulheres fora. E aí você começa a observar homens que se aproveitam de mulheres, mulheres que são agressivas, passivas e não percebem, mulheres que se posicionam como mãe do parceiro e não percebem. Então, relações que são abusivas, mas que são leves, de certa forma. Né? Você olha para uma mulher que ela está com uma aparência totalmente detonada, que ela está triste, que ela está comendo as emoções, que ela deixou de viver, ela perdeu o brilho, mas ela tem um casamento de 30 anos. Aí a sociedade fala, Parabéns, né? ela tem um casamento de 30 anos. Olha como isso é sério, gente. E não é. Ela está destruída. É nítido o quanto ela está em sofrimento. Um rótulo. Um rótulo. Então, antigamente, as mulheres sustentavam muito isso, até por conta de a gente não tinha voz, a gente não podia trabalhar, a gente não tinha tanto direito, não tinha mercado. Muitos filhos, né? Muitos Aí a filhos. mulher sem independência financeira, como é que ela ia criar 5, Como? 6 filhos? Né? Onde ela ia deixar essas crianças? Né? O salário não competia para isso. Sim. Então, ou eu saio e deixo a criança jogada, ou eu fico porque eu não tenho condições de manter essa criança. Não tem outra forma. E aí se sujeitava ao agressor, aquela violência, aquela figura de casamento perfeito, né? Isso. Mas não passa de uma foto, ou uma propaganda de uma margarina. propaganda de Doriana, né? Ai, meu Deus, fiz a marca, né? Ó, Doriana, patrocina nós aqui. Para colocar um novo modelo de família, né? Sim. E aí eu acredito, como eu vivi esse cenário e por ser muito intensa, eu me retirei de relações onde eu sempre fui muito julgada. Sim. Onde eu estava vivendo muito abuso, detonada, destruída, sendo traída, ouvindo, muitas das vezes bancando, ajudando muito mais a outra pessoa. Mas quando eu saía, que eu ficava bem, aí as mulheres que estão no cárcere, que aí você revela o espelho, elas te odeiam. Porque você está mostrando a liberdade. E os homens que encarceram, eles repudiam você porque você é um perigo. Sim. Eu costumo dizer que os homens eles estão assustados com os lugares onde nós estamos chegando. Nós estamos indo muito longe. E isso está deixando eles apavorados. Por isso que até a violência continua ainda mais forte, a psicológica, em vários sentidos, que é justamente para tentar nos parar. Porque nós fomos muito longe, estamos indo, né?
Eu falei, Ju, eu apresentei um trabalho na faculdade sobre trauma. Sim. E até foi um motivo de debate na sala, né? E eu falei para a menina assim: eu me tornei psicóloga por um chamado e quis ir para esse lugar por entender o tanto de coisa que eu superei. Então, assim, eu superei violência doméstica, eu fui traída de todas as formas, de todos os tipos, com filho, sem filho, com mulher, com tudo. E passei por relacionamentos onde eu tive que dar a voz para minha voz, mesmo que o mundo inteiro estivesse achando que existia um cenário perfeito do outro lado e eu parecesse a louca. Então eu optei nisso. Mas que quantas mulheres conseguem isso? São poucas, gente, são raras. Inclusive, Poucas. muitas que talvez estejam nos assistindo agora, preste muita atenção nas palavras que ela está falando. Porque pode te ajudar nesse momento a dar essa virada de mesa, né? Sim. Voltar a ser você quem de fato é, não viver esse rótulo, Essa máscara. dentro ali daquela bolha, né, impenetrável, né? Você sabe que poucas pessoas sabem que eu sofri 8 anos de violência também doméstica, no meu primeiro casamento. E o estereótipo nosso era ele, o príncipe encantado, um homem maravilhoso, Sempre. e eu, a mulher mal agradecida por ter Mal casado com um homem tão amada. bom, tão bom. Só que esse homem ele era tão bom que ele me levou a 40 quilos Sim. e 3 tentativas de suicídio. Entende que o corpo fala? Hoje, na verdade, hoje eu entendo por que de cura e movimento. Sim. Porque eu sofri um assédio sexual também por um senhor de 60 anos, era meu chefe na época, e eu queria muito continuar no trabalho. E eu estava num relacionamento abusivo, extremamente doentio, onde eu não podia olhar para o lado, que eu estava procurando outros homens. Eu tinha um filho de 4 anos, eu enfrentava a luta financeira por conta de pensão, dessas coisas, e ainda tinha o assédio dessa pessoa todos os dias. Eu cheguei a pesar 35 quilos acima do meu peso. Eu fui ao contrário. Eu queria morrer, eu não queria mais viver. Você emagreceu, né? Eu fui ao contrário. Você não Eu cheguei a comia. 40 quilos. Hoje eu tenho 69. Você imagina eu com 40. Eu parecia uma doente. Me encaveirou, né? E foi bem só naquele o formato. período que a AIDS, ela estava muito em alta e todo mundo, né, não sabia se pegava, se não pegava, era aquela coisa, né, dos anos 80, 90. E eu, nesse período, passei por isso. Então, eu sofri todo tipo também de violência, posso imaginar, inclusive no trabalho. Fui mandada embora por acharem que eu estava com alguma contaminação e não falava. É de chorar, né? E hoje. E você foi ao contrário. Ao você contrário. aumentou de Então, as mulheres falavam que eu estava grávida e estava escondendo a gestação. Existia de todos os tipos de abuso, né? Porque quando você está na ferida, você gera mais ferida, mais dor. Por incrível que pareça, a gente acha que deveria atrair compaixão, mas você atrai muitas pessoas feridas. As que têm as mesmas feridas que você, porque se você conseguir se levantar, você é um despertar. E as que têm a mesma ferida, mas elas não querem olhar para essa ferida. Quando elas não querem olhar, é mais fácil de te falar que você tem AIDS, que você é problemática, que você tem um marido perfeito. E na maioria das vezes, as mulheres que mais ressaltam o marido de outra mulher são mulheres que vivem vários abusos, mas não aprenderam com esse abuso. Porque todo abusador, ele é incrível do lado de fora. Exatamente. É um cenário de... Ele é um lorde. Né? Até para nos fazer parecer nós a louca, né? Na relação. E porque ele vive uma máscara, né? E quando ele se confronta com a relação amorosa, é quando a máscara cai, é quando começa a doer. E o que ele faz com a ferida dele? Ele projeta em você. Você é o motivo da ferida. Porque você também é um despertar da cura. Mas a cura é para quem escolhe. Verdade. Temos que escolher, gente. Aqui estão 2 mulheres, olha, que escolheram a cura. Por isso que nós estamos aqui. Isso. Não é um deserto fácil de se passar, não, né? Não. Mas é um deserto maravilhoso, né? Você entende que depois que nós passamos por todos esses traumas, essas situações difíceis, isso tudo é um aprendizado? Eu não acho que é só um aprendizado, eu acho que é um renascimento. Eu lembro de uma sessão que eu fiz com a minha psicóloga e que eu tava muito mal. Eu tinha saído de um relacionamento e tinha me gerado
danos não só psicológico, mas financeiro também. E eu falei para ela assim, olha, eu não sei por que que a minha vida é assim, porque a minha vida era assim. Né? Eu conheci uma pessoa, ela era incrível, maravilhosa, e de repente ela tirava a máscara e ela não era mais linda, maravilhosa. E aí eu caía naquele loop, e aí você sempre é problemática, porque você que tá terminando o relacionamento, porque que você, né? E no meu caso, eu já era problemática porque eu terminei na minha gestação. Então eu tinha essa carga de a Pamela é intolerante, a Pamela. Mas ninguém nunca entende o abuso que você tá vivendo. Nunca sabe. E aí eu falei pra ela, eu não sei por que que eu faço isso, eu não sei por que que eu me pego nisso, porque eu sou uma pessoa tão do bem. E quando eu me percebo, eu estou nisso. E aí ela falou assim pra mim, como é olhar pra você e se perceber uma pessoa do bem? Aí eu falei, é honroso. E eu prefiro estar do lado de cada força. Por mais que eu entenda que a outra pessoa me fez mal e a outra pessoa me enganou, eu prefiro estar do lado da pessoa que é enganada do que da pessoa que me engana. Eu prefiro isso. E que cada dor que você passa te gera força de entender assim, se eu cair nesse lugar, é porque eu estava acreditando que eu merecia só isso. Então eu preciso aumentar. E aí você foi vivendo um looping. Total. E eu percebo que tem muitas pessoas que são assim na vida financeira. Total. Elas trabalham, não sai da escassez. Na vida amorosa, né? Encontra uma pessoa, no primeiro momento é maravilhoso, encontrei, achei, depois você vê que não é nada daquilo, e é aquele looping. Mas tem um momento para sair desse looping. O que que você aconselha a pessoa a fazer? Porque a sensação que dá é que nunca, né? Eu confesso a você que eu mesmo tive esse sentimento. Uma vez eu tive o sentimento que falei, não, Deus, eu acho que o Senhor fez eu vim na Terra para ser assim. E não vai ter jeito, Eu né? acreditava nisso. Eu acreditava, assim, que as outras pessoas que tinham a felicidade, né? Que não tem felicidade, é um estado. É seu estado emocional de estar feliz. Mas eu acreditava assim, esses relacionamentos aí que todo mundo tá falando que é perfeito, pode ser que seja mentira, ou eu sou a problemática mesmo. Eu acho que eu que tenho esse dedo podre. Só que não é questão de ter dedo podre, é a ressonância do qual você acredita. Porque o que acontece? A gente não é quem a gente acha que é. A gente é quem a gente é. E apesar de eu acreditar que eu era uma pessoa boa, acreditar que eu era uma mulher valiosa, que eu era uma mulher potente, que eu era uma mulher que ia pra cima da vida, que, né, dava conta da vida, eu tinha uma rejeição instalada em mim. Mas se nem o meu pai ficou, será que alguém vai me amar? Né? Não merecimento. Será que existe um homem que é diferente? Que escolhe ser diferente? Porque a gente acha que o homem nasce diferente, né? Você olha uma mulher incrível, você olha para uma mulher que é potente e você fala, gente, que mulher. Mas existe um processo para ela se tornar. Todas, viu? Todas. E às vezes as pessoas ainda falam, nossa, que sorte você teve, né? Eu falo, vamos ter a mesma sorte. A sorte que começava às 4:30 da manhã e acabava meia-noite. Não tem. Só que a gente deduz isso. E a maioria das pessoas que vivem relacionamentos abusivos, nós que vivemos isso, você começa a se autopunir. Você acha que você é culpada, que você é responsável por aquilo. E, na verdade, o abusador também faz com que isso aconteça. Porque ele vai falar que a culpa é sua, que porque você não deu isso, você não deu aquilo, você não fez tal coisa. Quando, na verdade, é uma escolha dele, que também age no trauma. Então, você age no seu trauma de acreditar que você merece só aquilo. E ele age no trauma de reproduzir a dor que fizeram com ele. Porque todos nós somos frutos de relações conturbadas. Então, aquela pessoa, ela não é problemática ou doentia à toa. Sim, ela também tem a história dela. Ela também tem a história dela. Mas você dar um start e falar assim, o que tem em mim? Eu falei assim para minha psicóloga, tem um imã dentro de mim. Eu tenho que arrancar ele e falar, peraí, tem que ter uma outra ressonância dentro de mim. Tem que ter alguma outra coisa que eu olhe para a direita e eu mire na direita. Não que eu olhe para a direita e eu acabe acertando um outro lado. Se eu sou uma mulher incrível, eu não mereço menos. Então eu vivia nesse looping porque eu acabava indo e caía numa situação que eu não merecia.
Aí eu falava, pera, ainda não estou nesse lugar. Mas não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Então requer tempo, estratégia. O que tem acontecido hoje muito no feminicídio é exatamente isso. A mulher toma de assalto o abusador. E o abusador, ele tem um mecanismo automático. Então ele está o tempo todo abusando daquela pessoa. E você tira ele, ele já é um desequilibrado. Ele não vai reagir de uma outra forma, a não ser sendo desequilibrado. Então, o ideal, principalmente, é que as mulheres busquem ajuda psicológica, que tenha, a mulher tem muita crença de que mulher não é amiga, que as mulheres são falsas, que são rivais, mas se você não tiver uma fonte segura para falar que você está sofrendo, quem vai olhar para você? Começar a abrir mais esse coração, né? Abrir. E você falou agora uma coisa sobre o feminicídio. Hoje de manhã eu ouvi uma matéria na TV que 271 mil mulheres pediram medidas protetivas nos primeiros 3 meses do ano, de janeiro a março. Então, 271 mil mulheres sofrendo de violência que tiveram a coragem, porque tem aquelas que não têm a coragem, de ir até uma delegacia e pedir uma medida protetiva. Então, isso para mim é pior que a epidemia do Covid. Total. Aí você entende Sinceramente falando, como já existia? Porque se você pegar essas mulheres e você for perguntar tempo de relacionamento, não tem 6 meses. sim, Então, a denúncia... tem filhos, tem relação, tem muito Isso. tempo. Com certeza elas tentaram muitas vezes reverter, muitas vezes elas se sentiram as culpadas. Sim. E eu acho que o lugar mais agravante que a mulher vai, além de se culpar, é achar que ela pode salvar. Principalmente se estiver no meio religioso. Ela acha que ela pode salvar aquele homem Que e ele vai mudar, transformar. né? E ele pode, todo mundo pode mudar, se ele quiser. Não vai ser a mulher que vai mudar. Não vai ser. Ela nunca vai conseguir tirar um homem do comportamento doentio dele, que é um mecanismo de defesa, porque ele criou aquilo para sobreviver. Então ele não vai sair daquele campo doentio em que ele se colocou, se não ele quiser ele mesmo se retirar. Você nunca vai conseguir tirar uma pessoa de um mecanismo de repetição se ela não olhar para ela e falar, eu preciso ser melhor. Porque apesar de eu ter todos esses relacionamentos que eu vivia, eu ainda achava que, de certa forma, eu estava vivendo, ou que era normal, que as pessoas passavam, que todo mundo passava por isso, até entender, existe algo errado em mim. E eu preciso olhar para isso. E foi quando eu decidi olhar para mim com mais interesse, o que eu faço que faz ter essa conexão. E na maioria das vezes, o que a mulher faz? É por causa dele, que ele é doente, que ele é problemático. A gente tem essa mania de jogar para fora, né? Mas o quanto de mim aceito pouco? O quanto de mim de verdade acredito que eu mereço ser amada? Porque por mais que eu falasse, eu mereço o melhor, no fundo eu acreditava, será que um homem, porque o sexo masculino me representava isso, será que um homem tem essa capacidade? Eu não acreditava nessa capacidade. Porque você tinha uma referência ruim. Tinha uma referência. E uma referência muito forte na minha vida. Então, e aí, quando a gente carrega uma crença muito forte, você se conecta com isso. Então, eu me conectava com muitas mulheres, que é esse perfil que eu tô te falando, 30 anos de casada, aí você vai conversando com uma pessoa, aí você conhece a esposa, e daqui a um pouco você conhece a amante. Aí você fala, meu Deus, a esposa tá 20 e a amante tá 15. E as duas E sendo as duas enganadas, ali, né? isso. E aí você pensa, será que existe de verdade? Então valida a sua crença. Aumenta isso. Né? O que me fez pensar de uma forma diferente, esse plano de Deus ele é perfeito, foi eu criar um homem diferente. E entender assim, o quanto de mim sou responsável por que aceito. Entendi. Ou seja, a resposta está dentro de nós mesmos, com a ajuda de Deus ali para abrir a nossa mente. Com a ajuda de uma escuta ativa, de um psicólogo que te faz enxergar o que você está falando.
né? Ouvir a sua própria fala. Você está ouvindo o que você está falando? Porque quando eu verbalizava isso é porque eu também não acredito nisso. Você ouviu o que você fala? Você falou muito da vida financeira. E eu acho que é um campo ainda mais profundo. Porque por mais que eu queira mudar de vida, será que eu mereço esse carro mesmo? Será que eu mereço esse dinheiro? Nem sei o que eu faria, né? A primeira resposta é se você ganhasse na loteria hoje. Nossa, tudo programado aqui, ó. Espera, vem, calma. Se quiser chegar, já tem o roteiro, né? Eu tô bem resolvida quanto a isso. Mas eu entendi seu ponto de vista. A maioria das mulheres não está. A maioria não está. Hoje em dia, eu falei com uma moça ontem, fui fazer as unhas, e a gente conversando, e ela falou assim, ele fez uma gentileza, falando do esposo, que não é a obrigação dele. Não é o papel dele. Aí eu quero ir embora daqui. Eu não quero nem ouvir. Aí ela falou, por quê? Eu falei, não é a obrigação dele. Por quê, meu amor? Tá vendo? E a maioria das mulheres falam assim, eu queria ter um homem melhor. Eu queria que o homem fosse... Mas você tá pronta para esse homem? Eu não estava pronta para esse homem. Se naquela época, lá atrás, eu tivesse tido um rapaz diferenciado, que fosse amoroso, que fosse de um caráter íntegro, eu não iria acreditar, porque eu estava doente. Talvez perderia, né? Perderia. Ou seria eu que iria machucar. E uma coisa que eu sempre falo muito nas minhas imersões é que apesar de a gente viver uma sociedade com muita violência pro feminino, a mulher também é violenta. Nós também precisamos de cura. E muito, de muita cura. Então a mulher é extremamente agressiva, muitas das vezes. Um agressivo passivo, irônica, soberba. Então o quanto de nós também adoecemos homens. E com essa quantidade de hormônios que nós temos, que altera o nosso humor aí, né? Várias vezes ao dia, que nós não somos a mesma coisa de manhã, de tarde à noite, né? Então é complicado. Então lidar com a gente e entender assim, o que eu recebo faz parte de mim. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso me curar. Eu falo hoje pro meu esposo que eu escolhi amar ele. Foi uma escolha. Porque o amor romântico, cheio de flores, não sei o quê, ele não existe. Amor é igual perdão, escolha racional. Você escolhe. E aí as emoções vão se alinhando. E eu escolho tanto a ponto de entender assim, se faz sentido para a gente estar bem, vamos continuar. Se não faz sentido e a gente não está bem, vamos separar. E a gente fica bem. Porque o amor é o respeito. O amor é a escolha. Esses dias ele falou que uma aluna comentou que você mudou muito por causa da fama. Eu falei, nunca. Pode ser que eu tenha direcionado algumas coisas, mas você mudou porque escolheu. E é isso. A pessoa é da pessoa. É da pessoa. E na maioria das vezes, ou a mulher quer transformar o homem sem entender que ela está nessa ressonância com esse relacionamento abusivo, ou ela quer mandar nele, o que é ainda pior. Vira a mãe dele, né? Mãe dele. É bem profundo, como você falou, né? Não é tão simples assim de entender o que está acontecendo. O que eu costumo falar para mulheres, que a gente faz muito atendimento a mulheres que sofrem violência, né? O que eu costumo sempre falar para elas é que a violência, ela não começa num dia e termina num dia. Ela vai dando sinais. Então, aquele primeiro grito que a pessoa te dá, o primeiro tapa que a pessoa te dá, aquilo que já é o sinal. Não deixa adiantar, que você pode perder sua vida. Sim. E nunca é no feminicídio. Sim. Ali já é o ápice da situação. Ali é quando já... É engraçado, eu tinha muito... Você falou sobre como eu aceitei meu dom, Sim. Né? O meu chamado. Desde pequena eu tinha essa sensibilidade de entender, de sentir, de ouvir, tudo. Mas quando eu fiquei adolescente, que eu perdi a minha virgindade, eu carregava muito em mim que era pecado, que eu estava em pecado. Então, muitas das minhas intuições, do meu sentir, do meu, né, de ver ali, eu desacreditava porque eu estava em pecado. E a gente idealiza que a gente vai ser santo.
ou que a gente chega num nível de santidade, toda aquela coisa bonita, que nunca vai existir, porque isso não é da natureza humana. Então, todos os dias é um dia de ser melhor. E Deus também não tiraria a sua vocação só porque você teve um erro, porque Ele sabe que nós somos errantes mesmo, né? Diariamente. Exatamente. Então, eu ficava buscando essa perfeição. E aí, eu me comprometi em relacionamentos para o suposto pecado sair de mim e para que eu ficasse mais confortável. Até entender que quantas mulheres fazem essa mesma escolha e aí, depois de um tempo, elas pedem em oração para que Deus mate, leve, não aguento mais essa pessoa, ela é insuportável. Então, a violência em si, ela já começa quando a gente não se respeita. Porque quando você está pedindo para uma pessoa morrer do seu lado, é porque está insuportável aquela relação. Então, você já está sendo a sua primeira abusadora. E o abuso, ele não começa num tapa, num empurrão. É numa piadinha, numa brincadeira de mau gosto, numa ofensa sutil, numa conta que foi paga e joga na cara. Eu falo que é engraçado o comentário assim, não precisava. Ué, tem que dar, não tem que dar? Não é meu papel? Então, você ouve isso e não entende que ali é um abuso. A pessoa está destruindo a sua autoestima. Você está gorda, você é burra. Por que você não se arruma igual suas amigas? Porque a pessoa está te destruindo, mas você não é bonita como as suas amigas. Então, o abuso, ele já vai vindo, ele vem há muito tempo. É uma ameaça, é um beliscão, um puxão. Então, quando chega nesse estado, porque já extravasou. Eu tenho uma filha adolescente que está em processo de namoro, né? E eu falo para ela, namoro já dá sinal. E ela, graças a Deus, é um bom rapaz, está namorando bem com ele. Mas o namoro já dá sinal. Porque é um ciúme, já começa dali. Ai, você não vai com essa roupa, né? E aí pronto. Mas, e aí tem um romantismo do ciúme. Ai, que ele me ama, né? Ele me controla porque ele tem medo de me perder. Esse é um grande erro. Nós temos que ser nós mesmos. A escolha da roupa tem que ser minha. E eu tenho que me respeitar. Eu tenho que saber onde eu estou, o meu papel. E não deixar com que outra pessoa domine isso por mim. No momento que a mulher ela entende, né, quem ela é e ela se confirma, não precisa ficar. E na verdade cedendo, né? É literalmente o estado de como você se sente. Quando você está bem com você, você nem tem necessidade. Você não é sua preocupação outras pessoas. Você está tão inteira, tão bem, tão leve, que nem a pessoa que você está é a importância da roupa e nem a de fora. Mas como a pessoa vai perceber isso? Se ela é ela está completamente desequilibrada, ou fora do eixo, ou várias crenças e traumas que carregam aquela relação. Hoje em dia, Ju, o que acontece muito, tem muita gente carente, desesperada, mas ela precisa manter um status. Existe um pesar muito grande. A gente vive muito na importância de parecer. Isso dói demais, né? Fere a alma, né? Eu até falei para minha mãe assim que eu sempre fui vista como às vezes as pessoas cruzavam comigo e falavam assim, não, porque você é assim, a gente nunca sabe, você tá namorando, de repente não tá, de repente é 6 anos, 5 anos, mas pra pessoa é de repente. Aí eu falava assim pra minha mãe, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser o padrão e a velha opinião formada sobre todos. Pra mim tá tranquilo. Porque o autêntico, ele, para as pessoas, ele soa instável. Enquanto isso, tem muita gente sofrendo e se mantendo ali num cárcere aparente, ouvindo exatamente, não querendo recurso, por esse medo de julgamento. O quanto as pessoas vão me apedrejar se eu largar esse homem, eu tenho 3 filhos com ele, essa casa. O que vão falar? Eu não vou ter emprego, eu vou perder. Exatamente. Eu acho que você presencia muito isso. Né? Muito.
E, assim, tem um ditado, né, que diz que o homem não tem coragem de divorciar, então ele vai e arruma uma amante. A mulher, ela não arruma uma amante, ela fica naquela... Algumas, né, tem as que é um. Mas a grande maioria vive num sofrimento, né? Ela não tem coragem de divorciar também, porque ela sabe que a partir do momento do divórcio, ela se torna uma mulher mais vulnerável para o mundo, porque as pessoas já rotulam, né, ela como uma disponível no mercado. E aí ela fica com aquele monte de medo, de fantasma e vai aguentando a relação, né? E o marido que também não está feliz com a relação vai e arruma uma amante para tentar deixar tudo certo. E assim tem vindo gerações, né? Gerações. Doentes, Eu acho que é doentes. por isso que agora tem acontecido isso, né? Não é que a família tradicional tem sido atacada, Sim. mas quando eu vejo, eu sempre, na adolescência, eu sempre tive costume de falar com todo tipo de gente. Minha mãe falava assim que eu quisesse achar uma pessoa que, a pessoa usa droga, ou a pessoa não sei o quê, a Pamela tá lá conversando com aquela pessoa. Porque eu ficava curiosa de entender assim, o que fez essa pessoa fazer essa escolha? Qual era o tamanho do sofrimento que essa pessoa está carregando que levou ela para esse lugar? Porque é igual você falou agora, e você abriu uma janela, né? De as mulheres também arrumam um amante. Os homens também saem do casamento. Só que nós somos rotulados. Então ficou, o homem gosta muito de sexo, então quando ele trai é porque ele gosta muito de sexo, e não porque ele é um carente mal resolvido. Nunca o homem é carente. Se ele trai, é porque ele gosta muito de sexo. Se uma mulher trai... E a mulher, às vezes, é não tá dando, porque... né? Para ele, as necessidades dele. Isso, ela não está atendendo a demanda dele. Sim. Então, a sociedade rotulou como se tivesse um posicionamento único. Como se a mulher também não sentisse desejo e não tivesse vontade de sexo, e o homem também não tivesse atendendo dentro de casa, porque muitas das vezes a mulher vira mãe dessa pessoa e ela perde total libido por esse cara. Então não tem um padrão, um perfil. Tem seres humanos tentando sobreviver, onde cada um tá dando conta de um jeito. Então hoje em dia eu acho que ficou, por conta da mulher assumir muito posicionamento empresarial, eu acho que ficou ainda mais solto. Porque aí agora a mulher, ela quer ser empresária, mãe, dona de casa, tudo. Vai assumindo, né? Vários assumindo tudo. E o homem, ele fica literalmente perdido. Porque muitas das vezes, essa mulher fatura muito mais. E ele seria o suplemento. Onde ele entra? Porque as mulheres hoje em dia, a gente não sabe delegar. Eu falo por mim, eu tenho aprendido a ser uma mulher mais acolhedora, mais amável. Mas eu sempre fui eu comigo mesma. E os homens, eles não vieram com essa parceria. Então, eles não sabem que eles têm que tirar o lixo, que eles têm que ajudar nessa parceria. E aí, agora a gente está sobrecarregado. Exatamente. De novo eu falo, nós causamos pânico neles, né? Pânico. As mulheres independentes assustam. Assusta. Porque, na verdade, nós daríamos conta de tudo. Só que isso também não é legal. Porque se dar conta de tudo, vai atacar nossa saúde física, nossa saúde mental, vai nos levar ao esgotamento. A gente dá conta, mas até quando, né? E, na verdade, né, Ju, a gente dá conta meia boca, né? É. Porque a fazer presença tudo. masculina de um homem saudável, eu falo que um abraço de um homem, quando ele tá no lugar dele de homem, te reestrutura. Muito reconfortante. É né? diferente. Por isso a necessidade da paternidade e da maternidade. Deus fez perfeito, nós que estamos estragando tudo. Exatamente. Eu acho que é por aí. Exatamente. Existe essa necessidade desse equilíbrio. Então, por mais a mulher pode empreender, e ela é incrível, nós somos maravilhosa, potência. Mulher fazendo as coisas é sensacional. Porque eu falo assim que a mulher, ela consegue alinhar o motor e polir o carro, né? Ela consegue entregar com excelência porque ela é mais minuciosa. A gente gosta dos detalhes, tem uma profundidade. Se a mulher for uma servente de pedreiro, ela vai deixar a obra limpa, organizada, Exatamente. porque é diferente o olhar. Mas você imagina, biologicamente falando, essa mulher sendo servente de pedreiro, né, sendo uma mulher que sobe parede, e depois ela chegar em casa, lavar, passar, Que desgaste, cozinhar, né? cuidar dos filhos.
Então a gente precisa de homens. E isso é importante, mas nós precisamos de homens saudáveis. De homens que saibam o lugar deles. De homens que saibam que eles são a proteção. Né? Hoje fere muito o ego do homem quando a mulher fala: o homem é o cabeça, o homem que tem que trazer o recurso. Só que quando uma mulher precisa disso, principalmente uma mulher empreendedora, uma mulher que tenha uma carreira sólida, ela não precisa de um homem que seja próspero só de dinheiro. Ela precisa de um homem que seja próspero emocionalmente. Que ele seja precisa ser um companheiro e não o pai, né? Um pai provedor. Pai provedor você já teve quando você era solteira. Exatamente. E que o pai já veio deixando várias brechas. Então, o homem que chega ali, ele chega para agregar. Ele precisa chegar para somar. Em coisas pequenas. Como eu falo, num abraço, num respaldo, numa preocupação, num casaco, que a gente acha que é pouco, mas faz toda a diferença. Por mais que a gente consiga avançar muito, a mulher precisa de um companheiro. Eu acho que, na verdade, nós, seres humanos, precisamos de uma parceria sólida. Por mais que a gente seja autossuficiente, né? Por mais e que nós temos o direito de ser felizes, né? Essa que é a verdade. E não há felicidade maior do que você ter ali um companheiro que te ama, que te abraça, que te dá conforto. Ele não precisa resolver os seus problemas, ele só precisa te apoiar. Te ouvir. Então nós precisamos nos permitir a isso também, né? Eu percebo, principalmente as vítimas de violência e de traumas muito grandes na infância, na adolescência, que elas criam uma blindagem, né? Inclusive eu conheço pessoas que até mudam a sua opção sexual. Sim. De tanto medo ou trauma que ela ficou do homem. Sim. Só que nós temos que mudar isso também. Nem todos são iguais. E nós temos o direito de procurar. A gente né? não tem como generalizar que todas as mudanças de opção sexuais são traumas. Mas uma boa parte delas, sim. Sim. Porque é esgotante. E você começa a projetar seu libido para uma outra imagem. Se você sempre se frustra com essa imagem, você acaba optando em olhar para outro lugar. Imagina a menina que está vendo a mãe apanhar do pai. Ela começa a ter raiva de homem. Sim. Desde muito pequena. A presença é impactante. A presença, eu falo que é engraçado que quando Deus me apresentou meu marido, ele queria de verdade me curar. Porque meu marido tem 1,83 m, ele é muito forte. Às vezes a gente tá treinando e eu falo assim, oh, Jesus, eu não aguento pegar isso com as pernas. E esse homem pegando isso com o braço. Porque automaticamente, quando você já presenciou violência, você já viu situações assim, isso é impactante pro seu psicológico. Sim. Por mais que você olhe e seja outra pessoa. Então precisa de existir uma cura, um alinhamento, para que você não projete no outro a sua ferida, a sua dor, para que você se sinta naquele lugar seguro, respaldado. Sim. E eu acho muito válido entender que tudo é sobre nós. O outro, ele é só um reflexo, é só um espelho do que precisa ser melhorado em nós. Gente, tá muito inspirador esse programa de hoje. O negócio, assim, tá fervendo. O Estúdio em Foco está no ar com essa pessoa incrível que tá trazendo esse conteúdo que, com certeza, vai chegar em muitas mulheres e homens também. Sim, e vai fazer mudar essas mentalidades, né? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar com a doutora Pamela, que já se curou de uma certa forma, né? Porque você já conseguiu se entender, se reconhecer. Hoje você está num casamento, então você conseguiu encontrar, né, a sua felicidade também numa outra pessoa. Porque às vezes a gente joga a felicidade nos outros também, né? Eu não sou feliz porque meu marido... Não, a gente tem que ser feliz primeiro, para depois, né, encontrar a felicidade nos outros. Então agora falando de doutora Pamela, né, no momento que você está da sua vida hoje, como você consegue ajudar pessoas hoje? Porque eu percebi que desde muito criança você tem aí uma missão de vida. Sim. E depois você mesmo inconscientemente se aproximavam de pessoas doentes.
Sim, né? Aquelas sempre. mais doentes foram as que mais te chamavam atenção. Você sabe que eu tenho uma coisa em comum com você? Eu sempre gostei de me relacionar com aquelas que não estão no grupo. Aquelas que ficavam mais isoladinha, aquelas que eram mais criticadas na Sim, escola, a feia, a magra, a gorda, a nariguda. Eu sim. sempre gostei de me relacionar com elas. Eu também. Engraçado isso, Eu né? Ó, a também. gente tem algo muito em comum. É, Deus tem um porquê. sim, Mas falando de doutora Pamela hoje, né? O que que a doutora Pamela faz? Que tipo de mulheres você atende? Se você atende homens também? Enfim, em que momento da tua vida você está agora? agora. Agora eu faço a junção da cor e do movimento e eu atendo homens e mulheres. Ótimo. A gente ficou falando sobre feminino, sobre. É isso que eu não gosto muito de rótulo e eu trabalho em cima disso. Porque não é sobre um homem ou uma mulher, é sobre um ser humano com uma energia masculina e feminina curada. Então, entender que a mulher pode estar na energia masculina e ser uma empreendedora, dirigir super bem, fazer um treino de força e ainda assim ela ser feminina, ainda assim ela receber acolhimento, ainda assim ela ser amada, sutil, sábia, ela ainda ter essa energia de sutileza. E o homem, na maioria das vezes, o homem está sempre. Uma mulher muito forte, a gente está falando sobre os homens terem medo das mulheres. Os homens que têm medo de mulheres são os homens que têm energia masculina desequilibradas. E geralmente as mulheres que eles têm medo é uma mulher muito masculina. Entendi. Porque uma mulher feminina, uma mulher com energia equilibrada, não assusta um homem de verdade. Na verdade, ela instiga um comportamento de potência. Ela tem mais vontade de ser forte e ele tem mais vontade de crescer. Então, hoje em dia, eu trabalho para que o homem seja o masculino equilibrado dentro dele e ter essa delicadeza do feminino, de ser acolhedor, de ser amável, de colaborar com os serviços, com a parceria, e que as mulheres sejam potentes, fortes, sem perder essa feminilidade, que é a potência da mulher. E Cuidando do esse corpo. atendimento você faz pessoal, você faz em casal? Como que é? É como se nós estivéssemos procurando uma psicóloga? É aquela... Sim. Eu faço movimentos de imersões, que são movimentos mais profundos, que são em grupos. Como somos nós o portal da vida, é a mulher que traz o homem para a vida, eu atuo mais nas imersões voltadas para a mulher nesse momento. Mas eu atendo casais, atendo homens, mulheres, e geralmente são online ou presencial, para que a gente consiga trabalhar, muitas das vezes, a inserção de uma atividade física, porque como tem que trabalhar o corpo e a mente, o trauma atrapalha o físico, então muitas das vezes a gente vai poder e ter que fazer esse trabalho num parque, numa academia. Então, essa junção para que você trate a mente desbloqueando o corpo. Porque não adianta falar que uma pessoa que está 30 quilos acima do peso vai ficar só tratando na terapia e ela vai ter essa autoestima de volta. Ela vai Ela precisar precisa também fazer esse perder. movimento corporal. Entendi. Então, pessoal, peguem agora os seus celulares e já abre aí para você seguir. Qual sua rede? Pamela Santana, ponto oficial. E se a pessoa quiser te mandar uma mensagem pelo WhatsApp ali para te chamar, para te conhecer melhor ou marcar, né, uma consulta contigo para trazer essa cura, qual que é o teu contato? É 011 98405 1465. No Instagram tem um linkzinho na bio que já clica e vai direto pro WhatsApp. É modernidade, né, gente? Bom, também vai ficar registrado aqui para vocês, né, o contato dela. Não deixem de buscar a cura, né? Nós podemos nos tornar sociedades mais fortes, tendo a cura das nossas famílias e não só continuando com aquelas famílias tradicionais, todas doentes, né? Sim. Que não vai levar a lugar nenhum. Eu gostaria de pedir que você deixasse uma frase final ou um pensamento para a gente fechar o nosso programa de hoje com um conselho seu, enfim, o que vier do seu coração. O que que você fala para esse público nosso aí que está nos assistindo? Escolha você.
todos os dias. E as pessoas que tiverem que estar ao seu lado, elas vão escolher te respeitar, mesmo com os seus limites. Parabéns a toda a família. Muito obrigada pelo conteúdo que nos trouxe. Não deixem de compartilhar, de dar um like, de curtir, de passar para outras pessoas esse conteúdo que você ouviu aqui. E nós já queremos ela de volta, né, gente? Já vamos colocar aí, né, que nós queremos ela de volta. Vamos trazer um tema para ela debater. Hoje nós conhecemos um pouquinho da jornada de vida, mas nós queremos também trazer temas mais fortes, assim, né? Discutir aí uns 40 minutos de um assunto só, né? Então, encerramos assim, já com saudade, já com vontade do próximo. Obrigada. E eu espero que todos tenham também, né, absorvido e esteja assim tão completo como eu estou. Eu estou terminando esse episódio com você hoje extremamente completa. Dá essa música de novo, vamos passar nossas energias, agradecer a Deus acima de tudo. Muito obrigada. Porque ele nos conectou, né? Sim. Tem mais essa, hein? Sim. Se hoje nós estamos aqui, eu, Juliana Pires, Pamela Santana, é porque Deus nos conectou. Sim, Um abraço sem a todos, dúvida. pessoal. Até a próxima.